Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e o papo agora é orgânicos. E aqui do meu lado, eu falo do meu lado, eu estou aqui em Porangaba, ele está lá em Curitiba, o Clauber Cobb Cruz, que todo mundo conhece como Cobb, ele é designer e entende tudo de orgânicos. Você tá bom, querido? Obrigado pela sua participação aqui no nosso Fala Carlão. Fala, Carlão! E aí, estamos bem, né? Aqui Pois não é, tem ué. mais distância, né? Pois é, a gente está aprendendo uma barbaridade. Eu, nos últimos 70 dias, descobri que eu poderia fazer meu programa de casa. Olha que beleza. Eu estou no meio de uma fazenda aqui, entrevisto todo mundo do agronegócio direto daqui, viu? Olha que legal, hein? Parabéns, Ô, viu? ô Cobb, deixa eu te falar. Vamos começar do começo, né? A Organis é um conselho brasileiro de produção orgânica e sustentável, mas antes de falar da Organis, eu quero saber o seguinte: orgânico, que bicho é esse, afinal de contas? Pois é, orgânico, muita gente acha que é moda, tendência, não, né? Orgânico é uma realidade muito interessante que está acontecendo no mundo todo e cresce cada vez mais, né? Uhum. Que é você produzir dentro de um sistema, né? Existe uma norma para isso, né? Agropecuário orgânico, sem agredir o meio ambiente, né? Respeitando as questões trabalhistas, não pode usar transgênico, né? Não precisa ser orgânico para fazer tudo isso, né? Mas o mais importante é que você não pode usar os defensivos agrícolas, que muita gente chama de agrotóxicos, né? Uhum. E, enfim, fazer orgânico é quase uma filosofia, né? E é uma coisa que impressionante como está crescendo na mente do consumidor. E essa pandemia trouxe isso, uma busca muito grande. O nosso site assim é um termômetro para isso. Estamos Uhum. hoje com mais de 20 mil visitas mês. E muita gente querendo saber o que é um produto orgânico e muita gente também querendo saber como se certificar. Pois E é. muita gente procurando orgânico para vender nas lojas, ou seja, o orgânico ele está sendo visto nessa pandemia como um item muito relevante dentro do portfólio dos produtos saudáveis. Deixa eu te falar, você falou de defensivos, eu imagino que isso também seja simplesmente o início da conversa do orgânicos, né? Então, mas não seja apenas isso, né? Então, eu queria que você avançasse um pouquinho nessa história. Para ser orgânico, o que precisa para ser orgânico? Qual que é o checklist? Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo alemão lá do IBD, a turma toda do IBD que a gente conhece tão bem, um pessoal muito bacana desse setor de orgânicos. E quando eu falo em orgânico no Brasil, a primeira coisa que me vem na cabeça é o IBD, viu? É assim, né? O IBD tem história, né? E ali nasceu uma coisa muito interessante por que que o IBD tem esse nome? Porque significa, ou significava, Uhum. Instituto Biodinâmico, né? É. É algo até muito mais complexo do que o orgânico, né? Uhum. Então, olha só, para ser orgânico, né, tem que ter todo um plano de manejo, sabe? Você tem que recuperar a tua paisagem, né? Tem toda a questão da flora. É, um produtor orgânico, ele é um guardião, né? Ele protege os insetos que são necessários para toda a agricultura. Tem que seguir toda, né, a normativa. Então, na hora que ele for usar um insumo, ele tem que consultar qual que é um insumo que ele pode usar Uhum. dentro da propriedade dele. E, então, é uma lei que ela nasceu em 2003 e só foi regulamentada em 2011. Você vê quantos anos foi circulando e passando por vários ministérios para ver que poderia ser orgânico e o que não poderia ser orgânico, né? E, e daí surgiu o selo Cisorg, né, que é o selo que certifica que um produto é orgânico. Então, só pode falar que um produto é orgânico aquele que tem uma certificação orgânica ou, no mínimo, uma declaração de que o produto é orgânico para quem é um produtor familiar. Daí, nesse caso, só vale para venda direta. Para vender, né, para supermercados ou para a indústria, daí tem que ter uma certificação que a gente chama de auditoria
ou então participativa. Vocês acabaram recentemente, vocês lançaram aí uma pesquisa, ou fizeram uma pesquisa bastante ampla, né, de como está o conhecimento do orgânico no consumidor. Aliás, é interessante falar que a proximidade do pessoal que produz orgânicos com o consumidor tem a impressão que é uma proximidade maior do que a agricultura tradicional, né? Impressão minha. Não, não é impressão, não. Eu acho que, né, a base da agricultura orgânica são de pequenos produtores, né, Uhum. agricultura familiar. E muito desses produtores orgânicos, né, fazem suas vendas, seu comércio em feiras de rua. E a nossa pesquisa mostra que é o lugar de preferência de compra dos orgânicos, tá? Uhum. Só que na prática não é onde se vende mais orgânico, né? Onde se vende é no grande varejo, tá? Porque é por questão de Uhum. volume, questão de praticidade, mas o ambiente do orgânico é esse. Então, isso cria uma atmosfera de mais aproximação, tá? Uhum. E a ideia do orgânico sempre foi também de encurtar o canal. Então, isso, né, quebra um Uhum. pouco esse distanciamento aí, tá? E, e assim, e as pessoas quando entram no orgânico, tem muitos produtos orgânicos. Aliás, para ser orgânico tem que ser rastreado, né? E às vezes Uhum. elas querem saber quem é que está por trás disso, né? Quem que está se beneficiando, né? E isso é legal. Tem uma geração que está vindo aí que compra as coisas pensando quem é que se beneficia com isso. Pois é. Deixa eu te falar, você me conta, faz uma linha do tempo do orgânico, né? Você falou que começou em 2003, aí vocês têm aí uma parceria que vocês tiveram muito tempo com a Apex, lá, que vem lá de 2005. Me fala um pouquinho, faz uma linha do tempo aí até chegar nessa pesquisa e depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais números dessa pesquisa. Tá. Então, a gente começou em 2017 com uma primeira pesquisa, e em 2019 a gente fez a segunda pesquisa, né? Uhum. Só que antes disso, a gente começou em 2005 com uma parceria com a Apex Brasil, um programa de exportação de produtos orgânicos. Ou seja, a gente levou muitos brasileiros para as principais feiras do setor, né, mundialmente. Alemanha, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, China e Canadá também. Uhum. Então, foram 12 anos de parceria, tá? A gente criava todo um programa de internacionalização, montava os nossos estandes, sempre com a bandeira Organic Brasil. Uhum. E, além disso, a gente trazia compradores internacionais, né, para fazer rodadas de negócio com os nossos players aqui. E, e era, assim, uma consequência, né, a gente virar uma associação de promoção dos orgânicos. Uhum. Existem muitas associações no Brasil, muitas associações boas, fazendo muito trabalho, Uhum. cooperativas. E a Organis ela surgiu como algo meio único, assim, sabe? De promoção mesmo, de estar lá na ponta, conversando com o consumidor, trazendo discernimento, o que é um produto orgânico, ou seja, criar demanda. Entendi. E para isso, a gente precisava ter um conhecimento de um perfil, mínimo conhecimento do perfil do consumidor. Nunca Uhum. tinha feito uma pesquisa antes. E a gente fez essa primeira, em 2017, que apontou uma penetração de 15% do consumo de orgânicos, quando perguntado Uhum. se consumiu algum produto orgânico nos últimos 30 dias. Em 2019, saltou para 19%. Ou Um seja, crescimento de 26% aí, né? é, De um tempo para outro, né? É, e que foi mais ou menos o mesmo crescimento aí de unidades produtivas, tá? Porque para crescer o orgânico você precisa crescer unidades produtivas, ter mais produtos certificados, né? Uhum. E é muito interessante a pesquisa porque
Claro, ela mostra uma coisa que mais ou menos as pessoas já sabiam, né? A questão da barreira, por que que não cresce mais, por que que não se consome mais? Que é o preço e distribuição. Você não atravessa uma rua e acha um orgânico, né? Então você tem que se dedicar, você tem que ir atrás do orgânico, né? Mas está mudando um pouco isso já. Se a gente fizesse essa pesquisa hoje, em plena pandemia, eu acredito que os números iriam ser muito diferentes. Tá? Mas a gente volta a falar nisso, que eu acho que é interessante tocar nesse assunto. Um dado interessante é o seguinte, né? Marcas. Poucas pessoas lembram de marcas de produtos orgânicos, né? Porque orgânicos não são somente produtos frescos, mas também tem os produtos semi-processados, industrializados, né? Como tem o café, o açúcar, o arroz, e biscoitos, por aí vai. E então você vê que tem pouca associação de marca com produto orgânico. Quando fala em orgânico, a gente logo pensa, não sei se é impressão minha, quando fala em orgânico, a gente logo pensa na feira, Sim. numa verdura, no pé de alface, uma coisa nessa linha aí, né? É justamente que é a entrada, né? Quando as pessoas querem entrar para o orgânico, são frutas, legumes e verduras. Tá? Depois vai ampliando, né? Aham. E, e a questão das marcas, a própria palavra orgânico é uma marca, né? Uhum. Uma marca coletiva. E essa Uhum. marca é incrível como ela está crescendo hoje na mente do consumidor nessa pandemia. E cresce também na mente do produtor. E mesmo naqueles produtores que sempre tiveram um certo preconceito com a agricultura orgânica. Então, assim, é impressionante como a gente tem recebido e-mails, né? Perguntando onde é que eu posso adquirir orgânico para minha loja, sabe? Como que eu faço para me certificar? E o nosso site, assim, nunca foi tão visitado, mais de 20 mil visitas mês, tá? Uhum. E para aqueles que querem realmente conhecer mais o que é um produto orgânico, pode entrar no nosso site organis.org.br e Legal. baixar lá o nosso e-book. É simples, bonito, alegre e fácil, sem complicação. E também a nossa pesquisa, né? Que eu gostaria de complementar. Então, o que ela traz de interessante é o seguinte: 75% dos entrevistados consideram o orgânico mais caro ou muito mais caro. Tá? Uhum. Só que desses, a metade consegue justificar por que ele é mais caro. Ah, pelo Entendi. processo, mais custoso, tal. Uhum. A outra metade, né, ela não consegue justificar. E a maneira que eles não justificam, eu considero um dado positivo. Por quê? Uhum. Pelo tipo de resposta, eles não estão entendendo o que é um produto orgânico. Uhum. Se a gente fizer o nosso trabalho, que é esse o nosso propósito, de levar Uhum. discernimento, conhecimento, entender o valor do orgânico, eu acho que a gente consegue ampliar o número de consumidores. Porque o Brasil tem muita oportunidade, tem muito chão, menos de 1% da nossa agricultura é orgânica, a gente ocupa menos de 1% do mercado mundial de orgânico, que já rompeu a barreira dos 100 bilhões de dólares, a gente está aí com menos de 1 bilhão de dólares, né? Aonde que tem mais orgânico no mundo? Depende. Em negociação, assim, onde está o comércio, os grandes números exuberantes, nos Estados Unidos. Quase a Uhum. metade do que, né, da, do faturamento de orgânicos que acontece lá. Entendi. No varejo, o percentual que tem mais itens orgânicos no varejo, Dinamarca. Dinamarca e Uhum. Suíça ali empatando, né? Entendi. O país que tem mais percentual de agricultura orgânica, Luxemburgo, apesar que é pequenininho e tal, né? Uhum. Quem tem mais produtores orgânicos em números de, enfim, em números de produtores orgânicos é a Índia, né? Não me diga, a Índia. A Índia. E é interessante, viu? Uns dados assim, muito surpreendentes aí, né? E o consumo per capita, quem tem o maior consumo per capita de orgânico é a Suíça. Entendi. Aí não é de se surpreender, né? Sim, com certeza.
Mas assim, É um espetáculo isso aqui. E aqui no Brasil, crescendo. aqui no Brasil crescendo, mesmo, né, nesse ano difícil, tá? E a leitura que a gente faz é o seguinte: a gente sempre teve assim um público com poder aquisitivo para adquirir orgânico, mas que sempre teve essa barreira do preço e com essa questão da saúde pegando muito forte, começou a romper essa barreira, não está se questionando muito assim o preço dos orgânicos, tá? Entendi. Então, assim, nunca foi assim vendido tantas cestas orgânicas, as entregas mais que duplicaram, as vendas de orgânico na internet assim surpreenderam, tá? Mesmo esses feirantes assim que começaram a ter uma dificuldade, os que trabalham de uma forma mais unida conseguiram se redesenhar e achar um jeito de escoar seus produtos. Obviamente que tem produtos ou outros assim que estão com mais dificuldades, né? Mas no geral é muito positivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. De. Você é designer e eu queria perguntar uma coisa para a gente fechar a nossa prosa aqui, é o seguinte: como que é a decisão de compra do cidadão? Ele está lá num supermercado, como é que ele decide comprar? Ele decide pelo design da embalagem, ele decide pela marca, ele decide pelo preço, pelo ambiente que ele está, como é que é? Então, são várias coisas, né? 50% dos consumidores sabem o que é um selo orgânico, tá? Então, Uhum, alguns decidem, sim, pelo selo. entendi. E se tem duas marcas similares, ele vai pelo preço mais barato, tá? Ah, Normalmente, tá. tá? Porque ele não Entendi. liga muito, assim, a questão de marca com produto, tá? Entendi. Mas isso é uma coisa que, aos poucos, vai mudando, né? Uhum, claro, E, claro. e ainda tem os consumidores que aceitam sugestões do vendedor, tal. A questão da embalagem, a gente tem que diferenciar duas coisas aí, né? O que que é uma embalagem bonita e o que que é uma embalagem eficiente, assim. Porque às vezes tem Entendi. embalagem, né? Embalagens bonitas, tal, mas que não comunica aquilo que ele realmente precisa, sabe? Uhum, E isso aí é uma coisa. No começo da publicidade já se fazia essa pergunta, né? O que é uhum. uma boa propaganda? Aquela que a gente olha e diz que propaganda bacana, ou aquela que a gente olha e diz, puxa, que produto interessante? Quero comprar. Então é por aí. A É, embalagem muito bom. ela tem um peso, mas não é tão relevante assim, tá? Isso que eu quero. Maravilha. Querido, deixa eu te falar, esse programa já passou um pouquinho do nosso tempo, inclusive. Eu queria te agradecer e vamos repetir, eu queria que você repetisse aí, o pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre o orgânico, pode entrar no site. Como é que é o site? www.organis.org.br. E para fechar mesmo de vez, eu queria saber o seguinte: a Organics, quem é que está na Organics? Quem é Então, a que. Organis é uma equipe enxuta, sabe? Aham. Ela é mantida pelos seus associados. E quem são os E- associados? Desculpe? Quem são os associados? Olha, Os tem principais empresas. associados? Olha, são produtores, são prestadores de serviços, são certificadoras, e desses produtores aí tem produtores primários, desde grandes players que distribuem aí, sabe, para o Brasil Uhum. inteiro, até empresas menores, mais regionais. E daí tem indústrias, eu não quero citar muitas marcas aqui, com medo Sim, de me claro. tá? Mas tem indústrias grandes, pequenas, então ela é bem heterogênea. E assim, querem conhecer, quer vir para a Organis, acesse lá o nosso site, que serão muito bem-vindos aí. Muito obrigado, Carlão, pela oportunidade aí, viu? Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Mais um Fala Carlão desta vez falando focado
na questão dos orgânicos, e eu recebi aqui o Clauber Cobb Cruz, que é diretor da Organis, que é o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável. Eu queria demais agradecer sua presença, e se você estiver nos vendo no Facebook, deixe o seu like, se você estiver no YouTube, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, essa é a hora, se inscreve no canal, e se você estiver nos dando o privilégio da sua audiência no canal do Boi, eu agradeço imensamente e a gente se vê no próximo programa. Um forte abraço!